Nós escolhemos a Sete Quintas como uma fazenda para a prática agrícola, devido àquilo que é a estrutura organizacional desta fazenda. E fomos recebidos pelo gerente da fazenda e na qual foi apresentado o roteiro, o plano da prática agrícola daquele dia. Nós começamos por visitar as produções que nesse momento estão em curso na fazenda, que nomeadamente a soja, o girassol e o milho, e também conseguimos notar que o milho está num estágio fisiológico de colheita. Uma vez terminada esta primeira parte, seguimos então para o setor de armazenamento e secagem do milho, dos grãos, onde também explicamos qual era o objetivo e a funcionalidade dos silos combinados, onde, de forma muito resumida, apresentamos aos formandos a importância dos silos, o porquê dos silos e como é que funciona o silo de forma muito resumida. Daí visitamos a área de Parque Máquina, onde também os formandos puderam ver a importância da especificidade de cada máquina, como ela é utilizada em diferentes fases e etapas da produção. Concluímos com esta parte, que é a parte da visita do Parque Máquina. Então deu-se uma pequena pausa, onde também aproveitou-se para poder facilitar o diálogo, algumas questões que não foram colocadas ao longo da primeira parte. Os formandos também tiveram a oportunidade de visitar a área de exploração animal. Na área de exploração animal, visitou-se os estábulos, onde se faz o maneio do caprino e dos ovinos, e onde conseguiu-se explicar mais ou menos, ou eles receberam a explicação da diferença de várias raças e porquê da importância de escolher bem as raças, face àquilo que é o objetivo da produção. Nesse caso, se é porco, se é leite, ou, por exemplo, para as aves, se é para a postura. Também conseguiu-se visitar e até mesmo ter noções sobre o maneio de bovinos, onde a fazenda explicou e partilhou aquilo que tem sido o seu maneio de bovino, com muita concentração, muito foco para um tipo de raça que se adaptou melhor a esta fazenda, que é o Bosmara, e assim eliminando paulatinamente as outras raças. Tivemos uma dinâmica. A dinâmica baseou-se, primeiro,
a nível de um rescaldo que nós solicitamos aos formandos que fizessem do que eles viram, ouviram. Essa dinâmica foi tão importante que fez com que os formandos apresentassem mais ou menos o resumo daquilo que foi o trabalho, a visita, a prática que tiveram ao longo do dia. E dividiu-se o grupo em 3, tendo um dos grupos sendo especialmente daqueles formandos que fazem maneio ou trabalham com a avicultura, a caprinicultura e o vinho. Meia lua aqui, os júris nesse lado, os que vão apresentar aqui, júri, estou a pedir os júris desse lado, os que vão apresentar aqui. Agora, as equipas podem ficar desse lado. Quem que vai apresentar? O grupo 1. Ok, grupo 1 então. Esse aqui. Esse aqui? Não, esse aqui. Grupo 2? Somos nós. Grupo dos animais? Animais? Vamos apresentar fala. E Os animais estão onde? Ah, tá. nós você Yeah. Não foi dessa vez. Foi ali algumas dificuldades e vimos que o esforço não foi superior ao segundo. Agora vamos ao segundo grupo. O segundo grupo também apresentou, teve um esforço bom, né? Vimos ali, mas infelizmente não houve precisão. Portanto, vamos parabenizar o primeiro grupo. Yeah. Ainda neste dia também, cada formando fez uma leitura da sua carta. Foi no primeiro workshop, onde cada um fez a leitura para poder analisar o antes e o depois. E também foi um momento, uma dinâmica muito boa, tendo em conta que conseguiu-se perceber que muitos formandos evoluíram positivamente em relação àquilo que foi o seu propósito e em função daquilo que foi o seu business case para este financiamento. Marcelina João Francisco. Apostei na cultura de mandioca, amendoim, batata doce e feijão. Com esta produção, atingirei um nível alto na colheita. Portanto, garanto que até o próximo ano terei 75% do financiamento recebido. E prometo pôr em prática o que aprendemos nesta formação para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigada pela oportunidade que me foi concebida pelo PEDAC. Atingi 75%, sim. Daqui a um ano, terei 1000 aves no ramo da avicultura e no ramo da agricultura. Daqui a um ano, vou cultivar 5 hectares de feijão manteiga e organizar bem as minhas finanças para a minha empresa e ter uma marca para as minhas vendas. E do que eu prometi no ramo da agricultura, consegui atingir 75%. No ramo avícola, consegui
é 45%. Quanto à minha organização financeira, graças a Deus, estou a 60%. Tenho um contabilista escrito na ordem, graças a Deus, estamos a 65%. Eu, Messias Júlio de Oliveira, escrevo esta carta como um compromisso de responsabilidade ao PEDAC, que daqui a um ano o meu nível de produção será diferente em relação a este ano, aumentando o nível de terra para obter maior número de toneladas por hectare, isso consegui, tirando os jovens do desemprego, aparelhos de ponto relacionados na área de agricultura, colocando em prática tudo que aprendi, fazer parcerias com outros empreendedores. Em suma, é isso. Após a formação do PEDAC Jovem, que ocorreu no AMBO, eu prometi que daqui a um ano eu vou procurar me comprometer a atingir a produção de venda de até 1000 aves, começar a entregar patos já abatidos, devidamente higienizados e embalados a vácuo e ser um dos maiores produtores de pato do Acucungo ou Kwanza Sul. Bem, com isso que eu prometi, consegui fazer mais ou menos 80%, porque não produzi os 1000 patos, mas consegui vender quase 1000 patos, porque comecei a comprar e revender. Não consegui embalar como era o planejado, mas consegui vender quase esses 1000 patos. Como a demanda que eu já tenho agora de venda de patos já é muita e eu não consigo abastecer, então decidi não criar uma conta nem online para fazer marketing, porque se calhar ia aumentar mais e eu não ia conseguir aguentar a demanda. Foi o motivo que me fez não começar a abrir conta e fazer mais vendas online. Primeiro passo, acima de tudo, que vocês devem fazer, isto é uma dica muito simples. Quando vocês vão fotografar um produto e pegam no vosso telefone, câmara fotográfica, ou seja o que for, limpar a lente. Logo. Limparem bem a lente, que é para não ficar sujidades lá. Preocuparem-se sempre com enquadramento. Falando um pouco sobre este workshop, sobre esta experiência, que foi extremamente enriquecedora, que se baseou em 2 dias, nos quais o primeiro dia foi um dia de uma experiência extremamente viva, extremamente rica, em termos de conhecimento, em termos de perceber como é que é a funcionalidade do campo. Dei-lhes um desafio também nesse dia, que era eles, nesta visita, fazerem fotografias da maneira que eles sabem fazer, com o conhecimento que eles têm. Esse dia terminou, passamos para o segundo dia, que foi um dia de formação em sala, nesta mesma sala onde estamos agora, em que no primeiro período eu passei-lhes todo esse conhecimento em termos de como eles devem produzir com o telemóvel uma fotografia de produto. Passei-lhes as técnicas de como é que eles devem fazer o enquadramento, como é que eles devem trabalhar com a luz, e basicamente com a luz natural, não é? Porque o essencial é eles, estando no campo, é trabalharem com a luz natural, com os ensinamentos que foram passados, que eles consigam produzir melhor as imagens dos seus produtos, para que tenham mais impacto e para que cativem mais os potenciais compradores. O meu agradecimento pela contribuição que eu pude dar e dar os meus parabéns ao Ministério da Agricultura, a todos os parceiros do Ministério da Agricultura que estão envolvidos neste projeto e ao projeto PEDAC, principalmente, por esta oportunidade de eu estar aqui, de ter passado este ensinamento e por ajudar estes jovens a crescerem. Durante 2 dias foi realizado um workshop no âmbito da 2ª edição do PEDAC Jovem. Participaram 30 jovens. Começamos por conhecer as atividades na Fazenda 7 Quintas, que é uma das grandes fazendas aqui na província do Kwanza Sul. Segundo dia tivemos outra atividade relativa ao agronegócio e também falar sobre fotografias. Nessa formação, aprendemos que primeiro temos que selecionar a qualidade do produto e fazermos a fotografia. Então, isso é que me marcou, porque anteriormente eu não tinha essa percepção de como selecionar o produto, que é para mim fazer o marketing do meu negócio.
O primeiro dia visitamos a fazenda agropecuária Sete Quintas. Fiquei muito feliz por ter conhecido uma fazenda daquela dimensão, porque não contava com isso e foi um prazer muito grande dizer que aprendemos muita coisa, desde a pecuária, a agricultura, aprendemos também como identificar algumas pragas e como combater. Já no segundo dia foi workshop, onde no primeiro painel falamos sobre fotografias, aprendemos como fazer fotografias com qualidade no nosso produto para que possamos vender mais e dar aquele marketing bonito ao nosso produto. Porque antes do workshop ou antes desta formação, nós fazíamos fotografia de forma empírica, não é? Não tínhamos noção de como limpar uma fotografia, qual é o ângulo certo para poder então tirar uma fotografia e vender o nosso produto. Já no segundo painel, falamos do agrobusiness, onde aprendemos sobre negócios, aprendemos como identificar um comprador, aprendemos quais são as características de um comprador, aprendemos como organizar o nosso negócio, aprendemos também sobre processos e procedimento, não é, no mercado do agronegócio. Então foi uma atividade, uma experiência muito boa. Estou muito feliz por isso e eu agradeço ao PEDAC, não é, por esta oportunidade, e nós rezamos para que este projeto continue, não é, porque há mais jovens que gostariam de estar nesta posição que nós estamos e também ser financiado então e tocar a sua vida, aquilo que eles têm, não é, para poder então explorar e junto fizermos desta Angola uma Angola sustentável, uma Angola com produtos de qualidade e com jovens sonhadores. Ter participado da segunda edição do workshop do PEDAC Jovem foi uma experiência muito boa para mim, pois tive a oportunidade de aprender novos conhecimentos. Visitamos uma fazenda aqui do Acucungo, que é a Fazenda Sete Quintas, que tem uma dimensão enorme, jamais visitei uma fazenda com aquela dimensão. É uma fazenda muito organizada que inspirou-me a trabalhar para algum dia na vida ter uma fazenda daquela dimensão. No segundo dia do workshop, que falamos sobre fotografia e agrobusiness, foi a parte mais boa. Eu gostei mais do dia de hoje em relação ao dia de ontem, porque tenho alguma paixão por fotografia, então pude aprender a profundidade de fazer as fotografias, o ângulo correto para vender o meu produto e não só. Em relação ao agrobusiness, também foi uma experiência muito boa, pois aprendi a identificar os fatores principais para o agrobusiness e não só, para identificar clientes e também fazer exatamente a necessidade do cliente e não a minha necessidade, procurar os pontos fortes e os pontos fracos da minha produção para poder alavancar. No segundo dia, falamos sobre 2 temas. O primeiro tema é sobre fotografias. Eu gosto de fotografia, gostei do tema, aprendi como melhorar a fotografia, quais são as técnicas para poder fotografar um melhor produto. O segundo tema tem a ver sobre business agro. Então, neste tema, eu gostei ainda mais, porque fala mais ou menos sobre a administração geral, da base que é a produção até a venda, até chegar ao consumidor final. Dá técnicas de como alavancar com a economia do produtor, dá técnicas de como gerir o dinheiro e dá técnicas de como ser um produtor com fidelidade para os consumidores finais. Eu agradeço muito ao PEDAC por essa experiência. É claro que pretendo continuar se houver outras experiências, outros convites e que o PEDAC continue a dar oportunidades para jovens que precisam realmente desta oportunidade. Obrigado ao PEDAC. No primeiro dia visitamos a Fazenda Sete Quintas, que tem grande potencialidade agrícola, na qual visitamos a parte pecuária e a parte agrícola. Na parte agrícola, o que me chamou mais a atenção é que eu sou também produtora de feijão e dei conta que tenho colhido feijão fora do tempo, que perdia muito produto e aprendi que devo colher no tempo desejado. E para a parte da produção animal, eu quis também investir na produção animal, que é na avicultura. Aprendi que não é só investir, tenho que saber o objetivo, como ter a matéria-prima para a alimentação das aves, que é a ração, e saber o mercado também. Isso influencia muito. E no segundo dia tivemos 2 temáticas, que é sobre imagem, como fotografar,
como publicitar os nossos negócios e o agrobusiness. No agrobusiness aprendi também a organização do meu trabalho, organização do trabalho. Anteriormente eu fazia empiricamente, saía de colheita, transformação. Aprendi que tem que passar primeiro pela gestão, que passa pela limpeza, passa pela seleção do calibre e o contato que devemos ter com o mercado. Nós, os formandos, nos concentramos em trazer aquilo que é o mais importante quando se quer começar um agrobusiness, que é identificar oportunidades no mercado antes de produzir, e nunca o contrário. E isso gerou muitos debates, porque os jovens do PDAC, ou o PDAC jovem, os formandos já estão no mercado e muitos deles têm feito de forma muito diferente. Então o nosso propósito foi trazer para eles aquilo que é o processo e o procedimento e as fases que devem ser respeitadas quando se quer dar início a uma produção. No final, encerramos com três dinâmicas muito boas. A primeira foi sobre a importância da semente como o elo mais importante do business ou do agrobusiness, e onde gira ou norteia todos os esforços que é feito pelo produtor. Uma vez que o produtor tenha o acesso ao mercado, então a primeira grande tecnologia que faz toda a diferença e que norteia todo o esforço deve ser a semente. E deve ser semente de qualidade que garanta um rendimento capaz de gerar riqueza para o produtor ou para o empresário. No final, houve uma dinâmica que é a dinâmica deles, os mesmos três grupos, deles fazerem um estudo de mercado. Houve uma interação entre os grupos, um cuidou do mercado, o outro cuidou do processamento e o terceiro grupo cuidou daquilo que eram as características do mercado para o setor animal. Depois concluímos partilhando instrumentos de gestão, como a contacultura, onde fizemos algumas simulações, como o rendimento da semente pode determinar o sucesso da produção, e também explicou-se um bocadinho como está estruturado uma contacultura e qual é a sua importância. E por último, fechamos com o outro instrumento que é muito importante, que é o dashboard, o modelo Canvas, que é muito utilizado para o controle de gestão em tempo real de uma unidade ou de um plano de negócio ou de uma atividade agrícola. E esse modelo Canvas também foi explicado a importância, a sua estrutura organizacional, e que veio resumir todo o processo praticamente, ou todas as informações, todas as aulas, quer prática, quer teórica, que foram ministradas ao longo desses 2 dias de workshop. Penso que o workshop ficou muito bem. Até esta área faz bem, prepara bem essa atividade. Estou a ver, não há muita diferença com aquele do UAM, houve muita participação dos jogos. O que vocês acham? Eu acho que houve muita participação. Foi uma participação calorosa, como eu já disse. E também dizer que aquela experiência que tivemos nas 7 quintas, o que vocês acharam da experiência das 7 quintas? Trouxe aqui, nesse momento, uma nova roupagem. O workshop passado, pelo menos, foi uma atividade toda de sala de aulas, com algumas dinâmicas. Não vos deu a impressão que é uma empresa grande, uma empresa já... 7 quintas, sim. Com certeza. E eu acho que, além de ser grande, bem estruturada, e também estruturada como nós vimos a parte de produção dos grãos, depois vimos a parte da produção, da criação de animais, também um pouquinho da recriação, vimos ali os cavalos, vimos aquela parte, aquilo foi interessante, aquela parte como se fosse uma cascada, mas vimos ali a água e aquele cenário que dá para ter um lanche depois do trabalho. Acho que foi excelente, pelo menos os participantes acho que saíram desafiados, olhando que é preciso organizar a fazenda para ficar bonita, estrutural e operacional.
Eu até tive ideias de informar ou comunicar. E por que não levar alguns produtores para lá conhecerem como se organiza uma fazenda? Temos que propor isso. Traz aqui uma nova, uma nova ideia de processo de organização, porque apesar de promover nessa vertente mesmo comercial, e hoje as fazendas, né, com certeza daquele passado, do presente, elas já estão em uma outra característica. Então temos aqui um exemplo prático, que é a fazenda, pelo menos tivemos aquele contato, como já disse aqui, o engenheiro Agnello. Esse workshop foi bem organizado, tanto a representação provincial escolheram bem a fazenda, onde tem que fazer as práticas, e a equipa de comunicação, portanto, prepararam bem, estão de parabéns, estamos todos de parabéns. Esperamos que haja mais ajuda desse gênero. E uma das coisas que eu vi interessante foi os jovens começaram a interagir de uma forma brilhante, porque eu olhei jovens que não se conheciam, de repente de Malange, começaram a conversar com os jovens da Willa, a falar um pouquinho dos animais, a falar um pouquinho da produção, de outras coisas que eles fazem. Eu achei interessante. E outra coisa, começaram a trocar os contactos. E é realmente esse um dos objetivos, é fazer a interação de uma e de outra província e saber quais são os problemas de o outro talvez já tivesse passado por ali e verem como resolver de acordo com alguém que quer dizer, vão surgir alianças produtivas nessa. Reforço aqui, até deixo aquele grupo que foi criado no WhatsApp, parece que está a criar aqui um efeito positivo desse novo workshop, né? Acho que está um pouquinho mais aí interativo, vamos esperar que pelo menos eles ganhem essa força toda que tiveram cá. A atividade que foi na questão de marketing, né? Eles hoje estão, acho que, mais inspirados em fazer fotos, que vai catapultar com certeza cada um na sua página e vender o seu produto. Então acho que ficou aí uma coisa... E a seleção foi bem feita. Eu acho que os critérios que nós levamos em consideração foram mesmo bem levados, porque eu vi pelo menos jovens com vontade, eles mostrando vontade, não só a participação no workshop, mas também com vontade de tirar alguma coisa para levar para a sua província. Eu até não diria vontade, eu diria garra. Eles estão com garra. Conseguimos alcançar o objetivo. Foi excelente. A questão de cada um também trazer aquela experiência, né? Cada jovem trazer aquela experiência daquilo que é a sua cadeia de valor de desenvolvimento, no agro, quer dizer, foi uma coisa muito espetacular. Agnello Miguel, representante provincial da Willa do PEDAC. Elias Mouzinho, representante do PEDAC Kwanza Norte. Margarida de Almeida, representante do PEDAC Kwanza Sul. Pedro Ganga, representante do PEDAC Malange. PEDAC, novas ideias, mais colheita. PEDAC. 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 Novas ideias, mais colheitas.